Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a igreja em Filipos. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, a oração de Paulo, baseada em Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Paulo, nesta oração, ele mostra por quem ele está orando, ele mostra também o motivo da oração, e nós podemos notar algumas características da sua oração. Então, primeiramente, nós vamos ver o alvo da oração. Filipenses 1, verso 3. O texto de Filipenses 1, verso 3 diz: "Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós." Então, quando nós olhamos para esta frase ou este versículo, nós vemos a característica da oração, nós vemos também a quem ele ora e também o porquê, por tudo que recordo de vós. Mas nós queremos o alvo da oração. Quem é o alvo da oração? Então Paulo usa a expressão vós no final da frase. De quem está falando? É claro que ele está se referindo a todos os santos e os bispos e diáconos da igreja em Filipos, que nós mencionamos no versículo 1, que nós estudamos ontem. Então nós vimos ontem, no primeiro versículo, que o remetente da carta, Paulo e Timóteo, a quem? A todos os santos, inclusive bispos e diáconos. Então você está vendo que Paulo ele usa essa expressão para definir todos os santos e os bispos e diáconos da igreja em Filipos, ou seja, para todos os cristãos daquela época e também para aqueles que viriam crer em Cristo Jesus. Então, ele está mostrando para nós que o alvo da oração é todos os santos, os bispos e os diáconos da igreja em Filipos. E esta intercessão abrange todos os cristãos até a volta de Cristo. Então nós vamos ver a característica da oração. Então você viu ali, né, no primeiro versículo, dou graças ao meu Deus, que eu falei que é a característica da oração de Paulo. Filipenses 1, do verso 3 ao verso 8. As cartas de Paulo trazem algumas das suas preciosas orações. Aqui temos mais uma oração de gratidão e intercessão. Então nós vamos ver algumas características desta oração de Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 3 a 8. Primeiro, oração de gratidão. Paulo inicia sua oração com a expressão dou graças ao meu Deus. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está ensinando? Ele está ensinando que antes de pedir qualquer coisa, nós temos que ser gratos. O coração do cristão é um coração grato. E antes de pedir alguma coisa, ele sempre tem que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito ou por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Segunda característica, uma oração abrangente. Paulo usa a sua expressão por tudo que recordo de vós. Verso 3. No verso 4 ele usa súplica por todos vós. No verso 7, pense de todos vós. Então temos que ser gratos, ou seja, temos que ter a atitude de orar todos juntos, uns pelos outros e por motivos espirituais, de firmar e confirmar o nosso chamado. Então, nós temos que fazer súplica com todos e por todos. Nós temos que pensar em todos e também pensar no contexto geral, na unidade, na comunhão. Temos que ser gratos por todos, ou seja, temos que ter atitude de orar todos juntos, uns pelos outros e por motivos espirituais, de firmar e confirmar o chamado. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 17,
diz: orai sem cessar. Ou seja, a oração tem que ser perseverante, fazendo sempre súplicas por todos vós. Verso 4. A palavra sempre significa ou se entende uma oração perseverante. Eu não canso de orar. Eu estou sempre orando. Ou seja, orando sem cessar. Orando até que Deus venha fazer o seu melhor na minha vida e na vida de todos que estão ao meu redor. Quarto, oração com alegria. Fazendo sempre com alegria, verso 4. O grande problema é que para muitos a oração é cansativa, é penosa, é uma obrigação. Temos que ter alegria ao falar com Deus. Você tem alegria em falar com Deus? Você tem alegria em tirar momentos para falar com o Senhor das suas lutas, dos seus problemas, ou das lutas ou dos problemas de alguém que está ao seu redor? Então nós temos que orar com satisfação, com alegria, com prazer, com dedicação. E por último, a oração de recordação. Por tudo que recordo de vós, verso 3. Vos trago no coração, verso 7. Saudade que tenho de todos vós, verso 8. Paulo ora no passado, do primeiro dia, verso 5, no presente, verso 5, e no futuro, até o dia de Cristo Jesus. Ele tem certeza daquilo que Deus ainda vai fazer na vida dos cristãos. Então nós temos que orar por nós, por aquilo que Deus operou no passado, por aquilo que Deus está fazendo agora no presente e por aquilo que Deus irá fazer até na volta de Cristo Jesus. Tanto na nossa vida como na vida das pessoas que estão necessitadas de oração. Quais os motivos da oração? Então nós vimos o alvo da oração, todos os santos bispos e diáconos que estavam na igreja em Filipos. Nós vimos também as características de oração. Agora, quais foram os motivos que levou Paulo a orar pela igreja em Filipos? Filipenses 1, verso 2. Ele ora pelos cristãos para que, primeiro, seu amor transborde. O amor da igreja em Filipos deveria transbordar, deveria crescer a ponto de invadir o coração das pessoas que estavam fora da igreja, para que eles pudessem sentir o amor de Deus e ser contagiados por esse amor. Filipenses capítulo 1, verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo pede que o amor possa crescer mais e mais a ponto de transbordar, de incomodar, de invadir corações, para que eles pudessem ser também preenchidos com o amor de Deus e com o amor de uns para com os outros. Seu amor seja cheio de conhecimento e percepção, verso 9. O conhecimento ligado ao ministério de ensino do Espírito Santo, Efésios capítulo 1, verso 17, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que se nós não conhecermos a Deus como podemos amá-lo, se nós não conhecermos a Deus de fato e de verdade, com uma experiência profunda, não conhecermos os ensinamentos de Cristo, como que nós vamos poder amá-lo? E se nós não conhecemos a Deus e não amamos a Deus, como que nós vamos conhecer o próximo? Então, o ensino, o conhecimento a respeito de Deus, de Cristo Jesus, vai nos levar a entender o amor de Deus por nós e vamos entender o porquê que nós amamos o próximo. Não porque ele mereça, mas porque Deus nos amou, porque nós não merecíamos. E assim vamos amar a Deus e amar ao próximo.
aprovem o que é excelente. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo está preocupado com a qualidade da vida cristã. Ou seja, ele quer que a vida cristã seja uma vida santificada a Deus. Por isso que ele fala, aprovardes as coisas excelentes, aquilo que edifica, aquilo que fortalece, aquilo que amadurece, aquilo que vai transformar em uma pessoa melhor. E assim sejam sinceros e inculpáveis. Sinceros significa uma pessoa genuína, uma pessoa transparente, uma pessoa de fácil conhecimento, que não tem duas faces. Ele é aquilo que é. E inculpáveis, que não fazem ninguém tropeçar, que não é pedra de tropeço, que não leva a outros a pecarem ou a blasfemarem contra o nome de Deus. Então, o cristão ele tem que aprovar o que é excelente, para que tenha qualidade de vida cristã, de testemunho cristão, seja sincero e inculpável. Sincero, genuíno e transparente, e inculpável, que não fazem ninguém tropeçar. Por último, sejam cheios do fruto da justiça. Filipenses capítulo 1, verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando fala frutos de justiça, nós trazemos à memória João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então você vê, Deus é quem plantou a videira verdadeira neste mundo. Quem é a videira verdadeira? Cristo Jesus. E quem está na videira verdadeira? Os ramos. Quem são os ramos? São todos aqueles que creem em Cristo. E esses ramos, para provar que amam a Deus e amam a Cristo, eles produzem frutos de justiça. Mediante o quê? Mediante Cristo Jesus. João capítulo 15, verso 5, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nós não podemos frutificar. Então, sejam cheios de frutos de justiça, que os cristãos sejam frutíferos e transbordantes dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Alegria, domínio próprio, mansidão, paz, longanimidade, benignidade. E assim, alegria, e assim vão produzindo frutos para a honra e para a glória do Senhor. E por último, sejamos para glória e louvor de Deus. O estilo de vida do cristão é glorificar a Deus com a sua vida. Tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele faz é para a honra e para a glória de Deus. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja no lazer. O estilo de vida dele é glorificar a Deus com a sua vida. Então o que nós aprendemos hoje? Que a igreja em Filipos, Paulo ora por ela, por todos os santos, bispos e diáconos da igreja em Filipos. O alvo da oração são eles. A característica da oração, ela é perseverante, ela é abrangente, ela é de gratidão. Também os motivos da oração, ele ora para que possamos produzir frutos, ele ora para que possamos amadurecer e crescer em estatura e graça diante do Senhor. Ele ora também para termos comunhão uns com os outros. Pare, pense e responda. Quais são os assuntos que mais aparecem em suas orações? Por quem e pelos quais motivos você ora? Então, a oração é fundamental para o crescimento da igreja e para o crescimento próprio. Nós falamos com Deus e ouvimos Deus falar conosco através do seu agir e através também
da palavra de Deus, aonde Ele responde ao nosso coração. E assim, falando com Ele e Ele falando conosco, nós santificamos a nossa vida para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Nos ensine a cada dia a falar com o Senhor das nossas necessidades, das necessidades daqueles que nos rodeiam, do crescimento das falhas, dos pecados, das enfermidades, das lutas, das adversidades, sabendo que no Senhor nós temos o refúgio, a fortaleza, o socorro, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, e assim crescemos em comunhão de uns para com os outros, crescemos em amor ao Senhor de uns para com os outros, e vivendo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe cada família, Pai. Sustenta debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Em tudo nós te louvamos, te adoramos, hoje e sempre, e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.